de útero em cadelas, né, e gatas. E se você em casa quiser interagir com a gente também, tem curiosidades, tem alguma pergunta, vai lá, 045 9925 4747. Participe com a gente. Em primeiro lugar, boa tarde, Marcelo. Bem-vindo novamente aqui ao nosso Super Mais. Não trouxe as crianças hoje, gente. O Tony não veio. Tony. Mas na próxima o Tony vem aqui com a gente também, fica né? Combinado já. Mas eu queria que você explicasse pra gente, né, quais que são as causas do câncer de útero nas cadelas e gatas, porque como os humanos, a gente falou ali também, acontece, né? Isso, exatamente. Ele pode acontecer de forma espontânea, ou seja, sem um motivo específico. Quando a gente fala de motivo, geralmente os tutores, os familiares querem saber o que eles podem fazer para prevenir, né? Então pode ser espontâneo, pode ser que não tinha nada que você pudesse fazer, mas geralmente tem uma causa hormonal envolvida. O que significa que a castração pode ajudar a prevenir. E a gente tem que evitar ao máximo o uso de hormônios, né? Então, os anticoncepcionais ou remedinhos abortivos, que às vezes a pessoa dá, uma cachorrinha que estava no cio, fugiu para a rua, o cara não sabe, será que ela cruzou, será que não cruzou? Acaba dando um remédio desse. Isso predispõe a ter câncer em útero e ovários. E assim, há maneiras de prevenir o câncer do colo de útero também? Né? Isso, exatamente dessa forma. A castração, a questão da castração até ela é um pouquinho polêmica hoje em dia dentro da medicina veterinária, porque até muito pouco tempo atrás a gente falava da castração precoce, de fazer essa castração até os 6 meses de idade. Hoje a gente sabe que essa avaliação tem que ser individual. Ou seja, é diferente o período, o momento da castração para um cão de pequeno porte e um cão de grande porte. Um cão da raça X e o da raça Y. E até mesmo como é o convívio. Você pega uma cachorrinha que vive numa casa, que tem vários outros cães, tem cães machos, tem cães maiores do que ela, cães que não são castrados, talvez a indicação dela seja ser castrada mais cedo para evitar vários problemas, né? Agora uma outra que mora dentro de um apartamento sozinha, que não tem esse incômodo do cio, a gente pode esperar um pouco de tempo. Mas a gente sabe que a castração mais cedo diminui os riscos desse tipo de câncer. Então a castração e evitar utilizar medicamentos anticoncepcionais e abortivos. Doutor, e assim, é verdade quando a gata ou a cadela, ela passa pela gestação, a probabilidade de desenvolvimento do câncer de útero, ele diminui bastante também? Isso é um mito, Mauro, isso é um mito. Então a gente tinha antigamente que se falava, só pode castrar a cachorrinha depois dela ter um cio ou depois dela cruzar uma vez. Não, isso é mito, tá? É o contrário, porque a gestação traz vários hormônios para o corpo da cachorrinha, o próprio cio traz vários hormônios para o corpo da gatinha, da cachorrinha, e esses hormônios predispõem a ter esses tipos de câncer. Então é o contrário, a gente fazer a castração antes de engravidar, antes do cio, é que a gente vai ter uma diminuição da chance desse câncer. Doutor, e no caso de realizar a castração em cadelas e gatas nos primeiros anos de vida, também pode ajudar a prevenir o câncer de útero? Perfeitamente. A gente não bate o martelo do tipo, vamos castrar todas as cachorrinhas com 6 meses de idade. Não é essa a ideia, mas a gente sabe que castrando quanto antes, quanto menos vezes elas entrarem no cio, a gente previne sim. E sobre os sintomas, doutor, do câncer de útero, né? Como o tutor ele pode assim identificar que algo está errado no animalzinho ali? Porque de repente ele não entende muito, não sabe. Mauro, acho que é uma dor comum também. Perfeito. Né? Essa é uma ótima pergunta, porque é um tipo de câncer um pouquinho diferente do que a gente vê. Né? Quando você vê o câncer de mama, por exemplo, nas cadelas, que é o mais comum que tem, ele se manifesta através de um aumento de volume na mama da cachorrinha. Isso é muito fácil de visualizar. É fácil de palpar, você está ali com ela no sofá, está passando a mão, sente aquele aumento de volume. E esse não, esse é interno. Né? Então a gente vai ter sinais inespecíficos acontecendo, como por exemplo, falta de apetite. Né? Uma das primeiras coisas que acontece com os cães e com os gatos quando eles não estão bem é parar de comer. Né? O abdômen abaulado, então o aumento de volume abdominal também, e o desconforto abdominal. Então a dor, vai palpar, vai passar a mão aqui na região abdominal e o animalzinho vai sentir dor. Mas a questão é um câncer mais silencioso. Né? Geralmente quando você tiver um aumento de volume, dependendo do tamanho do animalzinho, né? Mas você tem lá um aumento de volume de 3 centímetros, de 5 centímetros, que é isso aqui, às vezes ainda não vai ver esse aumento de volume no abdômen do animalzinho, ainda não vai ter esses sinais clínicos que nós estamos falando. Então é importante a visita periódica ao médico veterinário para fazer o diagnóstico também. E pode ter secreção também na vulva, também não é sempre, mas pode acontecer. É bom ficar atento também a esses sinais aí, né?
E como ele falou, sempre procurar o médico veterinário também, para fazer uns exames, ter um cuidado. Doutor, mas quais que são as raças mais propensas ao desenvolvimento do câncer de colo de útero? Tem uma raça específica? Não, nós não temos predisposição por raça e nós não temos predisposição por porte, ou seja, todas as cachorrinhas estão suscetíveis, todas as gatinhas estão suscetíveis, acontece mais em cães do que gatos, tá? Mas todos estão suscetíveis a terem esse tipo de câncer. E doutor, como geralmente ocorre esse diagnóstico? Como que é feito esses exames para ter certeza para começar ali o tratamento? São exames de imagem, né? Então, principalmente o que a gente mais faz esse tipo de diagnóstico, o que é melhor, na minha opinião, para fazer esse diagnóstico também, porque ele é pouco invasivo, ele é fácil de fazer, não precisa de anestesia e é um exame relativamente barato, é a ultrassonografia. Então, quando a gente recebe uma cachorrinha com esse aumento de volume ou com essa inapetência, a gente vai palpar o abdômen e ver que ela está com dor, tem secreção vulvar, geralmente a gente vai pedir um ultrassom para ver o que está acontecendo ali dentro. Principalmente se tem um histórico de não ser castrada, né? Então, a gente vai fazer esse ultrassom, fez o ultrassom, identificou o aumento de volume e vai para o tratamento. E assim, doutor, como que ocorre esse tratamento? Há diferença no tratamento para as cadelas e para as gatas? Não, o tratamento é muito parecido. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que nós estamos falando de câncer de útero, no colo do útero, câncer no ovário, né? Mas quando a gente usa a palavra câncer, eu posso ter mais de 200 doenças diferentes acontecendo ali. Então, para a gente mapear bem isso, quando a gente está falando de câncer nessa região, é uma região de musculatura lisa e costuma ser leiomioma ou leiomiosarcoma, que pode ser benigno ou maligno, certo? O tratamento, tanto nas cadelas quanto nas gatas, o principal é cirúrgico, podendo ou não associar um tratamento quimioterápico junto. É até isso que eu ia perguntar agora, doutor, se alguns casos assim também pode atuar a cirurgia como forma de tratamento? Isso. Como o útero ele não é um órgão que vai ser necessário para a manutenção da vida do meu paciente, como por exemplo, o coração, pulmão, os rins, né? A gente pode, logicamente, fazer uma cirurgia e remover um rim, mas eu vou ter que ter um cuidado bem grande daí para frente com o meu paciente. O útero não é assim. Então, dessa forma, quando eu tenho um aumento de volume ali, eu consigo não só remover apenas o tumor, mas remover todo aquele órgão em bloco, o que traz um prognóstico muito melhor para o meu paciente. Então, a cirurgia é o melhor método de tratamento, é o método que geralmente a gente vai tentar primeiro e, se necessário, dependendo do resultado da biópsia, associar um tratamento quimioterápico junto. Doutor, e assim, após a cura do câncer de útero, ele pode retornar ou não? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala sobre câncer e a gente usar palavras como cura, né? O câncer é uma doença celular, né? A gente tenta eliminar ao máximo as células do câncer do organismo do paciente, mas é muito difícil de a gente dizer que conseguiu eliminar tudo com certeza. Então a gente costuma falar de remissão. Né? Eu tenho uma remissão desse câncer, uma remissão parcial, uma remissão total. Então eu consigo sim remover lá o útero como tumor. Às vezes a biópsia nem deu uma coisa muito invasiva e aí eu considero esse paciente em remissão. Mas eu tenho que fazer retornos, um acompanhamento periódico desse paciente para eu ter certeza que não voltou, que não se espalhou. Em um certo momento uma célulazinha cai na corrente sanguínea e pode ir parar no baço, no fígado. Então o acompanhamento depois tem que acontecer independente do resultado do tratamento e da biópsia. Mas a gente costuma ter respostas muito boas para esse tipo de câncer. Como a gente falou, o importante é você, além de ter esse cuidado aí, esse acompanhamento. Mas, doutora, até para a gente dar uma reforçada aqui, eu queria que o senhor repetisse as dicas aí, né, para os tutores, né, como eles devem colocar em prática para prevenir também o câncer de útero, como a gente falou desde pequenininho, ter esses cuidados e tal, porque é importante isso daí também. Perfeito. Primeira coisa, ou melhor, vamos começar assim, ó. Se a cachorrinha a cachorrinha não é castrada, não utilize anticoncepcionais. Não use esses remedinhos anticoncepcionais. Castrar, que até é um método melhor também, né? Não usar anticoncepcional, não usar medicamento abortivo e dar preferência para fazer a castração. Até porque a castração é a remoção dos ovários e do útero. E automaticamente, se eu removo o útero dessa cachorrinha, eu anulo as chances dela ter câncer de útero, certo? Então a castração vai ser a melhor prevenção que a gente vai ter.
E a gente também sabe que tem muitas outras doenças que acontecem nessa época também, que é importante ter os cuidados, né? Mas como a gente fala, é importante levar seu animalzinho pro veterinário, percebeu alguma coisa diferente, ele parou de se alimentar, ele é um dragãozinho, né, um terremoto, igual meu sobrinho de 4 patas, alguma coisa você percebeu diferente, leve até o veterinário, dá uma olhada, porque como a gente fala, a prevenção é sempre melhor, quanto antes melhor. E a gente tem a doutor? questão de que os animais, eles não vão demonstrar sintomas. Então nenhum cachorrinho vai chegar para você e vai falar assim, nossa, eu tô com um pouquinho de dor aqui. Nossa, estou sentindo uma pontada aqui. Isso não vai acontecer. A gente necessita de sinais clínicos. E quando o sinal clínico começa a se manifestar, geralmente a doença já está avançada. Então essas visitas periódicas ao médico veterinário vão ser imprescindíveis mesmo. Doutor, muito agradecido, obrigado aí. Eu, Marcelo está aqui com a gente tirando nossas dúvidas, mas vocês de casa aí também, se de repente tem mais dúvida, querem saber mais sobre a área pet, pode mandar suas sugestões de pauta pra gente, mandar nossa pergunta, tem o Insta do doutor aí também, com certeza ele pode ajudar vocês aí de casa tirando as dúvidas. Gratidão. Perfeito, obrigado. E com as crianças da próxima vez. o Tony vem junto comigo. Fechou, obrigadão, gratidão. Bom, vamos pro intervalo então, gente, vamos pro intervalo rapidinho e voltamos já já.